No final de um dia normal, de um dia de rotina, de um dia ordinário, né? Os nossos dias comuns. A minha casa é um furacão ou é um aconchego? A minha casa é um lugar onde eu quero voltar para descansar, para ter um momento de paz, ou a minha casa é um turbilhão de emoções onde eu prefiro evitar ficar? Nos últimos dias eu tenho refletido sobre isso e de como as nossas ações e reações, as nossas palavras, têm ditado se nós gostamos ou não de ficar dentro da nossa casa. Com a minha família dentro da minha casa, eu posso compartilhar como foi o meu dia? Eu posso compartilhar os meus planos, os nossos planos? Porque não é mais de uma forma individual, passa a ser o plano para a família, passa a ser uma coisa que nós vamos planejar juntos. Eu posso compartilhar isso? Ou é melhor eu nem comentar, porque toda a ideia que eu tenho vira motivo de riso, motivo de chacota ou então uma discussão. Esse é um dos poderes que nós temos dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós mulheres ainda exercemos esse poder de uma forma mais intensa, né? Porque o marido vem comentar com a gente, os filhos vêm comentar com a gente, e a forma com que nós reagimos aos comentários deles, aos planos deles, diz muito sobre quem nós somos e sobre o poder que nós temos também de opinar e de alavancar essas pessoas que vêm comentar com a gente. Seja para o nosso lar ser muito doce, ou seja para o nosso lar ser um lugar muito amargo. Nós mães, nós esposas, nós mulheres, decidimos se todos terão um dia bom ou não. E se esse dia que se iniciou vai terminar bem ou mal. É por isso que dias comuns são importantes, porque na vida nós temos mais dias comuns do que eventos, nós temos mais dias ordinários do que extraordinários. E como que nós perdemos tempo nos preocupando em viver o dia do evento, o dia de um casamento, o dia de um aniversário que nós fazemos uma vez ao ano, o dia das férias, que também às vezes, quando é escolar é 2 vezes ao ano, mas quando é de trabalho é apenas uma vez ao ano também. E nós pensando somente nessas datas comemorativas, nós perdemos muito tempo, porque deixamos de dar valor aos dias normais e aos dias onde nós teremos mais chances, mais oportunidades de fazer bem aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, esses dias nós não podemos deixá-los de qualquer maneira, não podemos vivê-los de qualquer maneira, porque são oportunidades que nós perdemos, são horas, são minutos, é a vida passando e a gente planejando e a gente só tendo como objetivo um dia no ano. Ter esse poder de influência dentro da nossa casa é um privilégio. O marido confia em nós e a confiança ela é valiosíssima. E hoje muitos lares têm sofrido e famílias têm sido destruídas por falta de confiança, por não poder conseguir comentar um projeto para a família, porque a própria família é a primeira a tentar nos fazer desistir. A própria família, às vezes, nós não temos confiança de comentar um projeto porque é a primeira que vai nos desestimular. Não, não tenta. Não, isso não é para nós. E por que não? Por que nós não podemos tentar projetos novos, mudar, ter uma mudança de vida? Não é porque nós saímos de um lugar que nós temos que ficar naquele lugar para o resto da vida. Ou não é porque uma pessoa muito próxima a nós não conseguiu ter um resultado diferente que nós também temos que aceitar aquela realidade e ter o mesmo resultado a vida inteira. Nós precisamos ser ousados. E nós precisamos também, para conseguir essa ousadia, conseguir sucesso nessa ousadia, ter o apoio da nossa família. Porque quando a gente vai comentar com alguém sobre um projeto, é porque nós confiamos naquela pessoa e que aquela pessoa ela vai nos ajudar, vai nos apoiar. Muitas das vezes o que os nossos filhos e o nosso marido precisa, o nosso casamento precisa, não é nem que nós tenhamos muitas ideias. Talvez eles já tenham o plano por completo. O que eles precisam é de alguém que diga, eu vou com você. Eu te apoio. Assim como nós também, mulheres, quando decidimos fazer alguma coisa, seja um curso, seja a maternidade, a pessoa diga, eu vou com você, eu te apoio. Os nossos filhos, eles nos elogiam. Sabe por quê? Porque por mais que nós precisamos ter firmeza e corrigi-los, num primeiro momento, não é digno de louvor por eles. Não sejamos aqui hipócritas, né? Nenhum filho gosta de ser corrigido. Mas depois que passa o momento da emoção e vem o momento racional, é assim como nós percebemos que era necessário um tapa que nós levamos, nós percebemos que é necessário, uma vez que o pai e a mãe nos negou alguma coisa.
Mas depois, hoje, o que nós falamos? Ainda bem que meu pai fez isso comigo, ainda bem que a minha mãe fez isso comigo, me negou tal coisa, não me deu tudo o que eu queria, porque me ajudou a ser quem eu sou hoje. E assim somos nós com os nossos filhos. Não é legal para eles no momento da correção, mas depois nós seremos louvadas. Assim como a palavra diz para nós, os filhos a louvam. Por quê? Porque tivemos sabedoria no momento de cuidar deles, porque tivemos sabedoria e soubemos temperar. Não demais para o sal e nem demais para o doce. Soubemos temperar e regular ali a temperatura da nossa casa. Na maioria das vezes, o meu lar é a minha pia cheia de louça. Um almoço simples, mas neste momento eu também consigo adorar a Deus fazendo essas atividades. O meu marido tem comprado de um rapaz que passa vendendo no trabalho dele filé de tilápia. E eu amo comer peixe, amo mesmo. Quer me agradar, me chama para poder ir em um pesque pague. Não gosto de pescar, ainda mais porque eu cresci ouvindo que para pescar tinha que ficar em silêncio, né? Senão assustava o peixe e o peixe não vinha no anzol. E como eu gosto muito de conversar, pescar não é minha coisa favorita, não é uma coisa que eu consigo fazer com excelência. Mas comer o peixe eu gosto muito e hoje eu vou fazer para nós, porque ele comprou a tilápia empanada, né? A moda antiga, a velha técnica das donas de casa, que é com fubá, né? Empanando no fubá. Então, eu vou fazer hoje para nós esse filé de tilápia, que é uma delícia. Ele já vem sem os espinhos, né? Já vem sem a pele também. Então, é muito prático para fazermos. Dá para as crianças comerem sem se preocupar, né? Com os espinhos e fica muito gostoso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu almoço também, porque são essa a maioria dos meus dias, né? São esses a maioria dos meus dias. Na maioria das vezes, o meu altar é minha pia cheia de louça, é um almoço simples, mas feito com muito carinho, é eu conseguir arrumar o meu sofá, é eu conseguir arrumar a minha cama, e a vida com Deus também acontece na nossa rotina. Quando nós servimos a nossa família com amor, nós equilibramos o tempero da nossa casa e servimos ao Senhor. Faz sentido para você também? Quando nós estamos conectados com Deus, nós conseguimos servir melhor a nossa família. Esse suco que eu acabei de bater é um suco de graviola, gente. Pensa numa fruta deliciosa. Vocês conhecem graviola? Ela é uma fruta com muitas sementes, mas eu bato com a semente mesmo no liquidificador. As sementes ficam maiorzinhas, não trituram tudo e também não deixa o suco amargo. E depois é só coar, né? Eu gosto dele mais grossinho, fica tipo uma vitamina. Mas aí já é a gosto. Tem como também adicionar mais água e ficar mais ralo, né? Saladinha para dar uma cor no prato e para ajudar a gente a comer coisa saudável. E nós vamos beliscando aqui na minha casa, sim, enquanto fazemos o almoço. É nesta hora que a gente mais tem tempo para poder se comunicar, para bater papo, para fazer sobre o dia a dia e fazer uma refeição ali bem bacana, graças a Deus. Fica muito gostoso. Fiz também batatinha frita, porque nós gostamos muito aqui em casa. E este suco de graviola é uma delícia. Quem tiver oportunidade, dá para congelar. Minha sogra me deu umas frutas que tem na casa do pai dela e nós dividimos em porções, congelamos e à medida que eu vou precisando fazer, né? É um suco natural, fica uma delícia. À medida que eu vou precisando fazer, eu descongelo e faço, né? Às vezes nem chega a descongelar tudo, eu já bato mesmo ali a polpa um pouco congelada no liquidificador e fica uma delícia. A vida com Deus, ela acontece no nosso dia a dia. Ela acontece nos dias ordinários, enquanto nós vamos servindo a nossa família. E servir a nossa família não é um peso. Servir a nossa família é um privilégio. Mas, do outro lado, também, existe nós, mulheres, que somos o termômetro e o tempero. E, de vez em quando, isso pesa. Não por falta de amor ou por falta de empenho, mas porque chega o cansaço e porque, para seguirmos firme nessa jornada, nós precisamos sempre estar em conexão com Deus. E quando eu falo conexão com Deus, eu me lembro do sistema de Wi-Fi que nós tanto usamos hoje em dia, né? Quanto mais perto nós estivermos de onde vem o sinal do Wi-Fi, melhor a nossa conexão no nosso aparelho, seja no computador, seja no tablet, seja no celular, e melhor e mais forte é a nossa conexão. Melhor vai funcionar a internet no aparelho,
Porém, quanto mais distante nós estivermos do sinal do Wi-Fi, fica mais fraco o sinal e a velocidade da internet também fica mais fraca. Nós assistimos um vídeo, o vídeo vai pausando, nós queremos clicar em um anúncio e demora para poder carregar. É assim que funciona na internet e a gente fica até nervoso, né? A gente já acostumou tanto com as coisas rápidas que quando nós ficamos um pouquinho longe da internet ou quando a internet está fraca, a gente fica nervoso. Eu vejo muito isso no comércio, que quando as pessoas vai fazer um Pix, tá tão acostumado com rápido, né? Que quando o sinal fica fraco, a gente fica, nossa, essa internet não tá funcionando bem. O relacionamento com Deus, ele é construído. Ele não é uma coisa como, né, instantânea. Não, ele é uma coisa construída e leva tempo e leva dedicação. Talvez a gente não consiga ter essa dedicação, parar tudo para ter essa dedicação, mas nós conseguimos nos dedicar enquanto nós fazemos os nossos afazeres domésticos, nós conseguimos fazer orações, nós conseguimos entregar nas mãos de Deus, nós conseguimos conversar com Deus para ter este relacionamento durante os nossos afazeres domésticos, durante a nossa rotina. O que nós não podemos é usar o nosso tempo, né, que já é tão corrido, que já é tão apertado, para podermos murmurar ou para podermos até mesmo lançarmos palavras maus. Nós podemos usar este tempo enquanto nós fazemos essas rotinas domésticas para nos conectar da onde vem a nossa força. Eu tenho muita dificuldade com peças brancas aqui na minha casa. Não gosto de comprar porque precisam de uma dedicação maior na hora da limpeza, né? E agora com uma bebê, de vez em quando nós temos fraldas, né, que vazam cocô. Então eu preciso de estratégias para conseguir limpar essas roupas. E estratégias que sejam rápidas, que não ocupem muito o meu tempo e que funcionem, né? Porque a máquina não dá conta de limpar sozinha. E nem sempre eu vou colocar na máquina uma peça ou duas que sujaram de cocô para poder limpar, né? E tem também as meias que não limpam na máquina da forma que eu gostaria, sempre ficam aquela parte amarelada. Nisso, eu aprendi aqui na internet a como limpar essas peças. Meia, limpar de cocô, limpar pano de prato, nem todo mundo gosta, né? A dica que eu vou comentar aqui agora, minha mãe mesmo é uma pessoa que não gosta de limpar pano de prato, porque segundo ela fica o cheiro. Mas eu não tenho problema com isso, que é usar o sabonete de banho para fazer a limpeza dessas peças. Eu não acreditei quando eu fiz o teste e quando eu vi o resultado. Limpa realmente e fica muito bom. No início, eu usava sabonete somente o branco, mas depois, certo dia, eu não tinha o branco aqui em casa para poder usar e eu usei esse rosa clarinho, que é o que eu tinha. Geralmente eu compro mais baratinho no mercado e ficou muito bom, deu certo também. Tem que tomar cuidado somente para ver se o sabonete não vai soltar a cor, né? Para não acabar manchando ainda mais as peças. E o resultado é garantido. Não precisa esfregar com muita força, né? Eu deixo ali de molho só um pouquinho. Quando eu tenho tempo de deixar descansando um pouquinho, eu deixo. Quando eu não tenho tempo, eu já passo o sabonete e já venho esfregando ali, porque nem sempre eu consigo deixar, né, de molho. Da mesma forma que nem sempre quando eu quero deixar de molho, eu deixo só alguns minutinhos. Às vezes passa a tarde inteira, porque vão surgindo outras demandas que a gente precisa fazer e vai ficando ali. Mas o tempo de ação não interfere quando é esse tipo de sujeira, né? Para manchas de longa data, eu ainda não testei, mas para esse tipo eu já testei. A nossa conexão com Deus é semelhante à conexão do Wi-Fi. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais fortalecidas nós somos. Porém, quanto mais longe nós estamos de Deus, mais fraca nós ficamos. E isso interfere diretamente na nossa casa. Quando nós estamos fracas, qualquer coisa que saia fora do planejado é um motivo para uma explosão. Não desista e não sacrifique a sua família por não saber como lutar. O Senhor tem estratégia para nós. Obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.